A paz de Cristo, meus irmãos, mais uma vez aqui pelo canal Reino de Deus. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o milênio. Peço que os irmãos desculpem os barulhos que são dos carros passando aqui, mas não tenho como mudar essa situação. Mas eu creio que está dando para escutar, né? E creio que os irmãos vão ser edificados talvez nesse estudo. Apesar que vai ser um estudo bem limitado, tá? Vai ser um estudo bem limitado, onde eu não vou trazer muitos pontos aqui, mas que eu quero que os irmãos analisem com calma, ok? Nós vamos analisar alguns pontos com calma. Então, eu vou colocar um vídeo aqui no canal do Pastor Felipe, onde ele vai mostrar alguns contextos históricos, vai mostrar qual era o pensamento dos primeiros cristãos em relação ao milênio, e também eu vou fazer uma breve, futuramente, né? Fazer uma breve, eu vou mostrar alguns textos e mostrar por que o milênio hoje ele é tão as pessoas não dão crédito para o milênio de uma forma literal, né? Por quê? Porque os primeiros cristãos que se tem em mente, você vê que eles criam nesse milênio literal, né? Você tem Justino Mártir, você tem Irineu de Leão, você tem Papias, uma série de outros cristãos assim mais primitivos criam nesse milênio literal, ok? Então a gente vai ver isso mais para frente. E a gente vai ver que essa mudança, onde começou a se dizer que o milênio era uma coisa espiritual, ela começou, bem dizendo, com Agostinho, né? Ou com Orígenes. Na realidade começou com Orígenes. Ali, depois Agostinho e Eusébio de Cesareia, isso influenciou o pensamento da Igreja Católica, né? Os reformadores também não tinham uma ideia correta sobre o milênio. E nos últimos dias vem sido, de uma certa forma, compreendido um pouco melhor o milênio, né? Então, pega-se o milênio e transforma tudo no espiritual, na verdade em alegorias, né? Que não seria necessariamente um espiritual, seria carnal. Você transformar uma coisa que é para ser literal, você transformar no espiritual, quando Deus não falou isso. Porque vai existir um reino onde Cristo e a igreja vão reinar. Amém? Agora vamos para ver alguns textos aqui. Quando nós olhamos aqui para 2 Pedro capítulo 3, tá? Nós vamos ver que está aqui falando sobre a vinda de Cristo. Diz assim: onde está a promessa de sua vinda? Então, você vê que aqui está associando a promessa da vinda, né, de Cristo. E nesse mesmo contexto ele vai falar aqui, ó, que o mundo do passado, né, porque o mundo daquele tempo foi afogado em águas. Então vê como ele está associando a vinda de Cristo com o afogamento do mundo do passado, mas é que ele vai dizer: ora, os céus que agora existem e a terra que pela mesma palavra têm sido entesourados, 2 Pedro capítulo 3, verso 7, tá? Têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. Então, o mundo passado ele foi destruído por meio da água, né? Os homens morreram afogados. Só que o mundo futuro, ele vai ser o quê? Foi entesourado para ser destruído pelo fogo, reservado para o dia do juízo e para a destruição dos homens ímpios. Então, assim como os homens ímpios no primeiro mundo eles foram afogados, os homens ímpios do segundo mundo, eles vão o quê? Vão ser queimados, né? Mas tanto num caso quanto o outro, esses ímpios irão morrer. Amém? E nesse mesmo contexto ele vai dar uma expressão aqui que é chave para nós. Por quê? Você vê aqui como 1000 anos. Um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Isso ele vai estar tirando do Salmo 90. E o Salmo 90, ele foi escrito por quem? Por Moisés. Olha só, diz aqui: oração de Moisés, homem de Deus. Eu já vi muitas pessoas errando nisso aqui, dizendo que é de Davi. Se você vai pegar aquela Torá, a lei de Moisés, que é vendida para os judeus, né, que não creem no Messias, eu tenho ela, que da editora Sefer, eles dizem que o Salmo 90, não sei se foi um erro, foi escrito por Moisés, ali nos comentários deles e tudo mais, né? E ele vai falar assim, ele diz aqui, qual era o verso mesmo? Deixa eu ver aqui, que tá no outro texto.
aqui em Salmos, diz que no Salmo 94, diz assim: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi como a vigília da noite. Então você vê que ele não falou exatamente assim, porque um dia como 1000 anos como um dia. Mas Paulo, na verdade Pedro, ele entendeu que ele estava se dizendo que um dia era como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E ele vai escrever isso aqui: todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, para que o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, para Deus, quando ele fala de 1000 anos, é como se Deus estivesse enxergando um dia. Agora, por que estamos falando desse 1000 anos? Porque justamente o contexto do estudo é milênio. E milênio nos fala de 1000 anos. Como vai dizer aqui em Apocalipse, capítulo 20, verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre essas, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Amém? Então vai haver um reinado de Cristo por 1000 anos. E diz que esses aqui, né, que tem parte na primeira ressurreição, diz que eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão por 1000 anos. Então aqui tem uma revelação para nós, né? Porque essa expressão milênio, ela está linkando com o quê? Com o reinado para nós. Os santos vão reinar com Cristo por 1000 anos. Agora, nós temos que entender que o Apocalipse ele vai dar mais pistas do que significa esse reinado, né? Então vamos ver se a gente acha aqui em Apocalipse capítulo 5. Isso aqui é só uma pincelada, ok? Porque eu não fiz nenhum esboço de estudo. Estou vendo tudo que está na minha mente, eu vou falando. Diz assim, Apocalipse capítulo 5, em soma com Apocalipse capítulo 20. Deixa eu ver se eu acho deixa eu abrir mais uma Bíblia aqui, janela, nova exibição de Bíblia. Tá, vamos colocar. Pode ser assim mesmo, né? É bom ter uma Bíblia do lado da outra, que fica mais fácil da gente entender. Deixa eu ver aqui, ficou muito grande, né? Aqui eu acho que tá bom. Tá, esse tamanho aqui tá legal. Então aqui nós vamos ver Apocalipse 5. Vamos marcar aqui no verso, verso 10. E aqui nós vamos em Apocalipse capítulo 20. Nós vamos em Apocalipse capítulo 20, verso 6. Olha lá. Diz assim, vamos lá. Vamos no verso 9 e depois a gente vai ler aqui. Entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto com teu sangue, compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Amém? Vamos marcar aqui o azul. Marcamos sobre azul. Então o que nós temos que entender nós somos sacerdotes de Deus, é claro que nós somos. Contudo, existe um momento onde esses sacerdotes, eles vão ser revestidos de vestes sacerdotais. Não essa veste que nós temos aqui, que é uma veste de morte, né? Mas Deus ele quer nos constituir sacerdotes, assim como Cristo, de uma ordem onde não há morte, né? De uma ordem de vida eterna, como a de Melquisedeque, que está em Cristo. Então, assim como Cristo hoje ele é um sumo sacerdote eterno que não morre, Deus ele quer fazer com que os seus eleitos em Cristo também sejam isso. Só que é um momento, né? Assim como Cristo passou por esse momento onde havia carne dele semelhante à nossa, né? E ele foi glorificado.
hoje nós também vamos passar pelo mesmo processo. Nós estamos nessa carne mortal, né? Semelhante à carne que Cristo teve. E nós ressuscitaremos para o quê? Para termos esse sacerdócio incorruptível que não morre. Então é por isso que aqui no verso 6 vai dizer assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, e sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Você vê aqui que está dizendo a incorruptibilidade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Por isso que fala da primeira ressurreição, porque Deus está mostrando que assim como Cristo teve que passar pela morte e ressuscitar para receber o sacerdócio, assim também os crentes eles têm que passar pela primeira ressurreição, ressuscitar e receber uma ordem incorruptível e sem morte. São sacerdotes que não morrem. Porque os da primeira aliança eles eram impedidos de exercer o sacerdócio por causa do quê? Por causa da morte. Amém? Então, ou seja, uma ordem de sacerdócio eterno, sacerdote que permanece para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Cristo, ele se fez semelhante aos homens para que ressuscitando, os homens se fizessem semelhantes a ele. Então, primeiro ele se faz semelhante a nós, para que nós sejamos semelhantes a eles em glória. Ele se faz mortal, para que nós nos tornamos imortal. Mas Cristo, ele faz isso tudo antes que os primeiros, antes que os homens. Ele é o primeiro a morrer e o primeiro a ressuscitar em glória, para que por meio do seu corpo os outros também tivessem participação nisso. Amém? Agora, aqui você tem dois aspectos, né, de um mesmo reino. Diz aqui: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. E sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Amém? Então aqui você tem um primeiro aspecto desse reinado. Ele tem um tempo de 1000 anos. Está aqui, com ele por 1000 anos. E 2 Pedro e Salmo 90 nos diz que 1000 anos é como um dia. Então você está vendo aqui que para Deus eles estão reinando por um dia. Para Deus é um reinado de um dia. Não que eles não vão reinar depois de um dia, não é isso. Mas é que Deus está mostrando esse reinado aqui, apontando como um dia, 1000 anos, como um dia. Agora, esse é um primeiro aspecto desse reino. Agora, ele vai mostrar como se fosse aonde esse reino vai se estabelecer no verso 10. E para o nosso Deus o constituísse reino e sacerdotes reinarão sobre a terra. Então, o reinado deles aqui é onde? É sobre a terra. E reinarão sobre a terra. Então, você vê que você deve anotar e pegar um caderno e anotar, tá? Apocalipse 20, verso 6, diz que eles reinarão com Cristo por 1000 anos. E Apocalipse 5, verso 10, diz que esse reinado será sobre a terra. Agora, algumas pessoas querem pegar essa expressão aqui, 1000 anos, e dizer, não, 1000 anos é 2000 anos, não, 1000 anos é 5000 anos, 1000 anos não é um tempo, sabe? Eu prefiro acreditar que é 1000 anos aqui. Né? Prefiro crer que aqui fala de 1000 anos. E como se Deus estivesse vendo o quê? Um dia nesses 1000 anos. Então aqui diz, né, que esses serão participantes aonde? Na primeira ressurreição. Só que a ressurreição que Cristo está falando aqui, que está sendo falado aqui, não é uma ressurreição espiritual, como querem falar, mas é a ressurreição literal. Porque o que diz aqui? Um pouquinho antes. Vamos lá. Vi também tronos. Tronos aponta para quê? Para reinado. Vamos pintar de azul. Olha lá. Vi tronos. E neste sentaram-se aqueles quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e nem receberam a marca na fronte e na sua mão. Né? Então, eles têm que ser o quê? Decapitados por causa do testemunho, por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão,
E depois vai acontecer o quê? E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Eles viveram, primeiro eles foram o quê? Mortos pelo testemunho, não adoraram a besta. E diz que eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E fala que bem-aventurado é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele sobre 1000 anos. Agora, o que nós temos que entender, meus irmãos, é que quando se reina, você não vai reinar sobre o nada, você vai reinar sobre alguém. Você vai reinar sobre alguma coisa, né? Você vai reinar sobre alguma coisa. Nós veremos no outro vídeo que isso está tipificado lá no Gênesis, né? Adão e Eva reinando sobre todas as coisas da criação de Deus. Então, por que está dizendo aqui Cristo, né? Que eles vão reinar com Cristo? Porque você está vendo o rei e a rainha reinando aqui. Cristo é o rei e nós reinando com Cristo como uma rainha que vai estar reinando, né? Nesse tempo aqui. Vai ser um reino de 1000 anos. Agora, vamos dar uma olhada em Daniel, né? Diz aqui que reinarão sobre a terra. Vamos lá para Daniel, capítulo 7. Vamos ver Daniel, capítulo 2, primeiro. Isso aqui é só como é que eu vou dizer para os irmãos? É apenas um esboço, né? Um esboço do que Deus revela sobre o milênio para nós. Vamos ver aqui. Vamos lá. Vamos ver do verso 41. Vamos ver do verso 40, que vai dizer assim, são profecias escatológicas, né? E essas profecias escatológicas, elas vão dar o que para nós? A direção dos tempos. E no verso 40 de Daniel capítulo 2 vai dizer assim: o quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quando ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte ferro e em parte barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quando ao que viste do ferro misturado de barro, de lodo, misturar-se-ão mediante a casamento, mas não se ligarão um ao outro, como o ferro não se mistura com o barro. Aí aqui vai dizer o que para nós? Mas nos dias destes reis, pintado de vermelho, Deus suscitará um reino. Está aqui. Deus suscitará um reino. Então, nos dias dos pés de barro, né? Nos dias destes reis aqui, tá? Ele está chamando os dedos de reis aqui, né? Então, nos dias destes reis, ou seja, dos dedos, por que ele está chamando os dedos de reis? Porque os dedos eles são uma analogia com os 10 chifres que estão aonde? Em Daniel 7, na besta. Então, assim como o pé tem 10 dedos, a besta tem na sua cabeça 10 chifres, ok? O Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. E esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste do monte que foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, ele esmiuçou o ferro, o bronze, e o barro, a prata e o ouro. Grande Deus fez saber que o rei há de ser futuramente, certo o sonho do rei e fiel à sua interpretação. Então você vê que a pedra, né? Vamos abrir aqui. Deixa eu abrir aqui uma imagem. É uma pena que esse programa ele não tem pausa, né? É um programa muito bom porque ele deixa um tamanho pequeno do vídeo. Contudo, ele grava bem, mas ele não pausa, né? Pelo menos eu não consegui pausar ainda. E o Camtasia, que é o que eu uso no meu computador, ele tem a possibilidade de pausa, né? Esse aqui não tem. Então, quando a gente precisa mostrar uma imagem, você dá o pause, né? Então, enquanto carrega, né? Esse computador aqui um pouquinho mais devagar, a gente vai tentando se entender aqui. Então, você vê que o reino de Deus ele vai ser estabelecido nesse momento aqui. Porque você vê que a pedra, ela cai do céu, né?
Vamos ver se já abriu aqui. Estátua de Daniel, para a gente ter uma noção melhor aqui enquanto carrega. Tá? Enquanto carrega, nós temos que ter aqui a noção de que... Nós temos que ter a noção de que essa profecia ela tem paralelo com Daniel 7 e com Apocalipse também. Né? Então vamos ver aqui, estátua Daniel. Vamos lá, estátua de Daniel 2, para nós ver aqui de forma mais animada, né? Uma forma onde a gente pode visualizar o que está sendo falado. Onde a gente pode visualizar o que está sendo falado. Vamos pegar qualquer uma aqui, só para os irmãos terem noção. Aqui. Só para os irmãos terem noção. Aqui o celular fazendo bip. Vamos pegar essa imagem aqui. Então você vê que na cabeça, né, você tem a Babilônia, aqui você tem a Pérsia, né, na prata, aqui você tem a Grécia, né, apontando para o bronze, e aqui você vai ter Roma, né, mas não só Roma, uma série de coisas aqui, tá? Não vinha ao caso a gente falar o que significa isso aqui. Então nós vemos que no tempo desses pés aqui, quando se forma esses pés aqui, nós vemos que vai acontecer exatamente isso daqui, né? Vai vir o que? Uma pedra do céu. E essa pedra vai bater aonde? Nos pés. Essa pedra ela vai bater exatamente como é nessa imagem aqui. Ela vai bater nos pés. E quando ela bate nos pés, tudo isso aqui se faz palha. Por quê? Porque Deus está mostrando um reino aqui. Um reino que vai ser constituído com todos esses poderes aqui. Primeiro Deus mostra a sucessão dos tempos aqui, 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 aqui. E mostra os pés. Só que quando bate nos pés, ele vai bater aqui, vai esmiuçar tudo isso daqui. Por quê? Porque Deus está mostrando aqui nesse ângulo, né, o reino da besta, o poder da besta como sendo essa estátua. Então você está vendo aqui a própria besta, né? E lá em Apocalipse você está vendo a mesma besta, ela é uma mistura dos animais. E aqui a besta ela é uma mistura dos materiais. Amém? Agora, quando você vê aqui essa estátua batendo, essa pedra batendo, está mostrando que é o reino de Deus sendo estabelecido. Por isso que dá nos pés, para mostrar que essa pedra vem no tempo dos pés. Por que Deus não botou a pedra caindo na cabeça da estátua? Ou na barriga, ou nos braços? Não, ele mostrou nos pés para mostrar que seria onde no tempo desses pés que esse reino viria. Então esse reino seria estabelecido aqui. Só que antes desse reino ser estabelecido, outros reinos viriam. Antes de ser estabelecido o reino de Deus, os reinos do maligno se estabeleceriam. Você teria a Babilônia, você teria a Grécia, você teria, a Pérsia, você teria a Grécia, você teria Roma e outros reinos que apareceriam aqui. E você teria o tempo dos pés. Quando chega esse tempo dos pés, passa os pés, aí sim vai ser estabelecido o reino de Deus. Amém? E é nesse reino que vai haver o que? A grande perseguição contra os santos, bem aqui. Agora, vamos voltar para Daniel capítulo 7. Daniel 7. Vamos lá. Daniel 7 ele vai mostrar os animais. Vamos ver aqui. Eu acho que tem aqui já um desenho pronto. Eu vi aqui alguma coisa. Está aqui, ó, só para ter uma leve noção. Amém? Você vê que aqui Daniel 2 ele vai ter um paralelo com Daniel 7. Vai ter aqui a Babilônia, que seria o leão. A Pérsia apontada nesse urso aqui. A Grécia apontada no leopardo, tendo 4 cabeças. Que isso é muito revelador para nós. E aqui nós vamos ter, o último animal. Se você somar essas cabeças aqui, mais as 4 cabeças do leopardo, você vai estar tendo aí as 7 cabeças, ok? Agora, você vê que então aqui os animais eles estão tipificando os mesmos reinos daqui, aqui e aqui, né? E quando se levanta o 4º animal, vai surgir o que? Um chifre pequeno. Chifre pequeno. Que deu tilt aqui. Chifre pequeno. Olha lá. Vai surgir um chifre pequeno desse animal aqui. E nesse tempo, o que Deus vai fazer? Ele vai caçar os santos e depois vai ser estabelecido o tempo, o reino. Então, primeiro vai se levantar esse leão, vai se levantar o urso, vai se levantar o leopardo, vai se levantar essa besta, os 10 chifres, e depois dos 10 chifres, vai se levantar o chifre pequeno. Por que Deus não coloca aqui as 7 cabeças e coloca uma cabeça só? Porque as 7 cabeças elas estão nesses animais. E
esse animal está apontando para a 7ª cabeça, porque você vai contar uma cabeça, 2 cabeças, mais 4 cabeças aqui, você vai ter 6 cabeças, né? E é na 7ª cabeça que vai levantar o quê? Os 10 chifres. E desses 10 chifres vai se levantar um chifre pequeno. Então, esse aqui é a cronologia de tempos que Deus está nos mostrando. Uma cabeça, 2 cabeças, aqui você vai ter 4 cabeças, depois uma cabeça, onde vai se levantar 10 chifres, e depois um chifre pequeno. Vai se levantar nessa cabeça aqui. Só que quando tudo isso passa, o que vai dizer lá? Eu estou pulando um pouco, não estou lendo com tantos detalhes aquilo ali, para que os irmãos possam ter noção do tempo e eu não perca tanto tempo nas leituras, amém? Então ele vai falar aqui do leão. O primeiro é como leão, como nós vimos lá. Vamos marcar o leão, reino azul. Aqui depois nós temos o leopardo, né? Um semelhante ao urso aqui, o urso. Eis que o 4º animal, terrível, né? Esse 4º animal aqui é terrível, espantoso sobre modo forte. Vamos ler aqui do 4º animal. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis que o 4º animal terrível e espantoso sobre modo forte, o que tinha grandes dentes de ferro, né? Revelação para nós aqui o ferro, e devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés que sobrejava diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu um chifre pequeno, que é o que nós vimos. Diante dos 3 primeiros chifres foram arrancados, e eis que nesse chifre havia olhos como de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuou olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou, e sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como pura lã, e o seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. E um rio de fogo, uma nave saía diante dele, milhares e milhares serviam em miriades, estavam diante deles. E assentou-se o tribunal, e abriram-se os livros. E ele vai falando aqui sobre essa besta, né? E vai falando tudo mais. Aqui a gente vai ver no próximo vídeo, que aqui está mostrando os animais sendo dominados no milênio. Porque vai dizer assim, quanto aos outros animais, você vê que o 4º animal, vamos ler aqui, né? O que vai acontecer com o 4º animal? Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras do chifre, proferia, estive olhando e vi que o animal foi morto e seu corpo desfeito para ser queimado. Então o 4º animal ele vai ser desfeito e vai ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio. Né? Foi tirado o domínio, vamos botar aqui de vermelho. Foi tirado o domínio dos outros animais, todavia foi-lhes dado a prolongação de vida. Olha aí, por um prazo de tempo, né? Então eles vão ter uma prolongação por um prazo de tempo. E nós vamos entender que essa prolongação de um prazo de tempo é justamente o que? O milênio. Por que isso? Porque você vê que o 4º animal ele vai ser queimado, né? Esse animal 4º ele vai ser destruído. Contudo, os outros 3 animais, eles vão ser tirado do domínio deles, eles não vão mais ser reis. E vai ser dado aqui uma prolongação de tempo. A gente vai entender isso no próximo vídeo, amém? Que aqui vai estar se cumprindo o que está lá em Gênesis, onde diz que todos os animais vão servir aqui a Adão. Isso a gente vai entender para frente, amém? Porque aqui você vê que está acontecendo o contrário, você vê que os animais estão dominando sobre os homens. Contudo, aqui vai inverter depois. Nós vamos ver isso mais para frente. E eu olhava nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, dirigiu-se ao ancião de dias e fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, presta atenção, glória, vamos lá, reino, e o reino, para que todos os povos, nações e homens de todas as línguas servissem, e seu domínio é o domínio eterno, tá? Nós vamos entender isso no próximo vídeo. Por que você acha que Deus colocou que foi-lhe tirado o domínio, mas aqui embaixo está dizendo foi-lhe dado domínio? Porque Deus está tirando daqui, deles, para entregar aqui, para Cristo. Somando com o quê? Com Apocalipse 11, ok? Não vou falar sobre isso hoje, mas a gente vai falar no próximo vídeo. Então vai ser tirado dos animais e vai ser entregue para Cristo aqui. Agora, vamos lá ver.
Aqui você vê um aspecto desse reino. Vamos lá, verso 14. Foi-lhe dado o domínio e a glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem em seu domínio, domínio eterno, que não passará e o seu reino jamais será destruído. Então é justamente o que nós vemos lá da pedra, né? Onde diz que vai ser um reino que jamais vai passar. Vamos abrir aqui duas telas, como nós estávamos vendo. Vamos abrir aqui em Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, que diz assim, onde nós lemos, ó. Vocês comparem, tá? Mas nos dias desses reis, Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então vamos ver aqui no verso 14. Foi-lhe dado o domínio e a glória e o reino para que os povos, nações, homens de todas as tribos, línguas, o servissem em seu domínio, um domínio eterno que não passará e o seu reino jamais será destruído. Então você vê que é o mesmo reino, apontando em Daniel capítulo 2, verso 44, e o mesmo reino em Daniel 7, verso 14. Aqui é um aspecto e aqui é outro. A questão é que Deus está revelando que vai ser esse filho do homem que está aparecendo aqui, que vai reinar sobre esse reino da pedra. Amém? Então, se você soma esses textos, fica muito fácil. Então, aqui é um aspecto desse reino. Agora, nós vamos ter mais alguns aspectos desse reino. Ele vai dizer assim: quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. E assim ele me disse e me fez saber a interpretação destas coisas. E ele disse: esses grandes animais são 4 reis que se levantarão da terra. Isso aqui não revela alguma coisa para nós em Apocalipse? São também 7 reis que ainda não receberam reino? Perdão, são 10 reis que ainda não receberam reino, né? Viajei. Né? São 7 reis. Né? E aqui você vê que fala de 4 reis. Amém? Mas não é isso que eu vou falar hoje. Contudo, vai dizer assim: mas os santos do Altíssimo receberão o quê? O reino e possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então você tem 3 aspectos. O primeiro aspecto está no verso 44, Daniel 2, que diz que é um reino eterno que não vai ser passado a nenhum outro povo e vai consumir todos os reinos. O segundo é um aspecto que vai ser o filho do homem que vai reinar sobre ele, e todas as nações, povos, tribos e línguas vão o quê? O servir. E o terceiro aspecto é que o quê? Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre, de eternidade em eternidade. Então, os santos do Altíssimo, eles vão receber esse reino junto com o Filho do Homem. Mas primeiro tem que passar o quê? Aqueles estágios da pedra, aqueles estágios da estátua, estágio dos animais, para que esse reino venha. Então você consegue ver que isso aqui é um claro paralelo com o que está em Apocalipse, né? Que veio a primeira ressurreição e eles vão reinar com Cristo, assim como você está vendo que o reino é de Cristo, o Filho do Homem. Aqui você está vendo que os santos do Altíssimo vão reinar junto com o Filho do Homem. E ele vai explicar mais. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava e fazia em pedaços e pisava os pés do que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha óleo, e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. E diz assim, olha só, né? A gente vai ver aqui que há condições para que esse reino se manifeste. Vai aparecer aqui, né? E eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e pelejava contra eles. Fazia guerra e pelejava. Até que veio, olha só, até que veio o ancião de dias, fez justiça aos santos e veio o tempo em que os santos possuirão o reino. Então, primeiro, qual é aqui? Vamos marcar de vermelho aqui o tempo do anticristo. Vermelhinho aqui, bonitinho. Tá aqui ó, o vermelhinho.
Esse vermelho aqui é o tempo do anticristo. Primeiro vem esse tempo do anticristo, eu olhava, eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Primeiro ele vai prevalecer. Amém? E aí falava assim, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então, primeiro tem que se manifestar esse chifre, fazer guerra contra os santos e prevalecer contra eles. Até o quê? Até o tempo que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. Aqui tem uma coisa muito tremenda, porque você está vendo o quê? Cristo saindo do Santo dos Santos e, né, fazendo guerra contra o bode. Mas isso a gente vai ver num outro estudo. Então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, devorará toda a terra e a pisará aos pés e fará em pedaços. E os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. Proferirá palavras contra Altíssimos, vamos marcar aqui, né? Depois dele, né, se levantará outro. Aqui vem o anticristo. Vamos marcar a besta, né, o filho do diabo. Então ele vai aqui, primeiro o tempo dele em vermelho. Vamos botar aqui. Ó, tá aqui. Se levantará outro, será diferente dos primeiros, abaterá 3 reis, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos, cuidará e mudará os tempos e a lei, os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, 42 meses. Mas o que? Mas depois, o que? Vamos botar aqui em azulzinho. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e consumir até o fim. O reino, o domínio e a majestade dos reinos de todo o céu serão dados ao povo do Santo do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios lhe servirão. Está aqui. A pedra da estátua, né? O reinado junto com o Filho do Homem e tudo mais. E diz aqui, e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios lhe servirão. Eles não vão reinar sozinhos aqui nesse reino, né? Mas eles vão reinar junto com Cristo. Amém? Eles não vão reinar sozinhos nesse reino, mas Cristo vai reinar com eles. Só que existe um pontinho aqui que as pessoas não veem. Vamos ler essa última parte. Eu vou botar num azul mais forte aqui, né? Vou botar aqui um azulzinho mais forte, né? Para ficar ressaltado aqui, realçado, né? Assim, o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios os servirão e lhe obedecerão. E aí, quem será esses domínios que lhe obedecerão? Né? Então, ou seja, os santos vão reinar e alguém vai obedecer. Esses domínios vão obedecer aos santos. Agora, vamos para Apocalipse, tá? Isso aqui é tudo ligação com Apocalipse. Aqui está o milênio, né? É o reino onde os santos, né, estão reinando com Cristo aqui. Aqui você está vendo o milênio. Agora, vamos para Apocalipse, que eu não lembro onde é que está aqui de cabeça, né? Diz assim, cetro de ferro. Essa hora da noite a gente já está meio dormindo, né? Então, a gente às vezes esquece de onde estão os versos. Vamos ver aqui. Ó, verso 26. Vamos marcar aqui como a promessa. Vamos marcar aqui como a promessa. Vamos marcar como azulzinho para você ver que está falando a mesma coisa. Ó. Esse azul aqui fortezinho. Para nós linkarmos e ver que está falando das mesmas coisas. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre quem? Sobre quem? Sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e a reduzirá a pedaços como se fosse objetos de barro. Vamos ler aqui em Daniel capítulo 7, verso 27, perdão, 7, verso 27. Diz lá, olha, tá até a corzinha, tá igualzinha, bonitinha, né? Olha lá, o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo do Santo do Altíssimo.
e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Está aqui os vencedores, os que venceram a besta, que ressuscitaram e tudo mais. E aqui fala, e ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Né? E diz aqui, todos os domínios lhe servirão e lhe obedecerão. E com um cetro de ferro as regerá. Vamos ver essa palavra regerá, que o que é no grego? Autoridade, esse cetro de ferro as regerá, está ali. Né? Governar, olha lá. Governar, reger, pastorear, né? Cuidar. Então você vai ver que os santos eles vão ter o que? Autoridade de reger, ou seja, governar sobre as nações e de reduzir elas a objeto de barro, né? Aqui exercendo juízo, aí já é um outro estudo, ok? Então eu vou finalizar essa primeira parte aqui do estudo, porque nós já estamos em 40 minutos. Nós vamos ter muitos e mais partes para fazer sobre esse estudo, ok? Porque realmente é um assunto muito grande. E tem muitos outros aspectos para nós analisar. Isso aqui foi só uma introdução, né? Que eu não quis dar muitos detalhes, amém? Então vamos finalizar por aqui. Que Deus abençoe os irmãos.